3,5. Mais meio, 4. Dei 4, sobraram 3. Metade, 1,5, mais meio, 2. Dei 2, sobrou 1. Certo? Então dei 4, 2 e 1. Um dia desses, eu não tinha o que fazer, estava dirigindo, ia passear com os meus netos, e falei assim, vou dar um probleminha aí, falando no carro, e é isso. E um deles, surpreendentemente, com 6 anos, falou, vô, eu descobri uma coisa no programa de você. O que você descobriu, Eduardo? O ovo era cozido, senão não dá para Eu achei meu neto brilhante, claro. Mas a grande verdade é o seguinte, não é que um matemático puro pensaria esse problema. Se eu dou metade mais meio, como o ovo não quero quebrar, não é difícil dar metade, dar meio ovo, se ele tiver íntegro e não cozido, certo? Ele diz assim, o número é ímpar. Porque só o número ímpar dividido por 2 dá alguma coisa e meio. O mais meio dá 1 inteiro. E o que resta também é ímpar. Então, certamente, para o primeiro ele deu um número par. Ele não sabe ainda qual é o número. Um bom matemático deduziria de cara que o número total é ímpar e que o primeiro filho recebeu um número par. O segundo, igualmente, pegou um número ímpar, dividiu por 2, deu algo e meio, somei meio e deve ter dado um número par, vai sobrar um ímpar, porque o ímpar tem impar e ímpar, tá certo? E o último só pode ser o 1. Caramba, esse probleminha dá para resolver uma ideia interessante. E eu lembrei de um problema que caiu uma vez no vestibular, e, curiosamente, quase ninguém resolveu. Posso brincar aqui? Depois eu paro. Está na hora de parar? Já fiz. Posso brincar mais um pouquinho? Pode. Estão muito cansados? Posso brincar um pouquinho? Só, depois eu paro. Eu vou fazer um problema igualzinho. E espero que você faça aquele mesmo sorriso. Esse problema caiu num vestibular. Um indivíduo tinha uma coleção de peixinhos dourados. Mas como estava ficando muito caro ele cuidar da coleção de peixinhos, ele resolveu vendê-lo e encontrou um comprador. Daí percebeu que esse comprador não tinha muita grana, então disse assim, eu vou, pelo dinheiro que você tem, vou lhe dar metade da minha coleção, mais meio peixinho. E saiu com o resto. Encontrou um segundo comprador, que era mais pobre ainda, então eu vendi 1/3 do resto, mais 1/3 de um peixinho. E saí com o resto. Encontrei um outro comprador, vendi 1/4 do que sobrou e ainda mais 1/4 de um peixinho. Encontrei um último indivíduo que comprou 1/5 do que tinha sobrado e eu dei de lambuja 1/5 de um peixinho. E fui para casa com meus 11 peixinhos restantes. Quantos peixinhos eu tinha e quanto eu vendi para cada um. Sem pegar em lápis. Ou calculador. Eu canso de dizer que o planeta Terra é uma bola cercada de ideias. De repente, uma dessas ideias fica madura na cabeça do matemático e ele inventa logaritmo. Às vezes fica madura na cabeça do músico e ele faz bar. Às vezes fica madura na cabeça de um economista e ele desenvolve juros compostos. De juro composto, música de bar e logaritmo são expressões de uma coisa muito mais interessante que é a não linearidade. Então não importa que o cara seja matemático ou poeta, jardineiro ou pipoqueiro, médico, dentista, qualquer coisa. Pensar é uma coisa inerente do ser humano e faz bem pensar. É esteticamente bom pensar. Boa parte dos conceitos deviam ser dados em todas as disciplinas. Um deles, talvez em filosofia, seria o conceito da linearidade e da não linearidade. O número de problemas que surgem na física atual, que envolve conceitos de não linearidade, é vastíssimo. E nunca ninguém trata de problemas desse tipo. Você aprende mecanicamente logaritmo, mecanicamente música de bar, e não é capaz de perceber qual é o paradigma que está por dentro disso. E é isso que é bonito, o cara tentar enxergar essa possibilidade. Vamos brincar com os peixinhos? Ah, já matou?
Não total, mas não a total. ideia Já. é sempre que é similar, né? É exatamente a mesma coisa. Paradigmaticamente é a mesma coisa. Muito bom. Né? Mas aí tem um exemplo mais interessante, que é o seguinte. A gente aprende fração em criança como um pedaço do todo. E quando chega em estatística, a fração pode ser um pedaço da população. Então, quando eu digo que no Brasil come-se 2,7 frangos por ano, tem algum desgraçado comendo 27, porque tem um monte de gente que não come frango nenhum. Mas, estatisticamente, 2,7. Né? O pior é quando diz assim, 3,2 pessoas fizeram isso. Nossa, cortaram as pessoas em 10 pedaços. É claro que essa ideia da fração do todo é absurdamente diferente da fração do conjunto. Essa é uma ideia que poderia ser muito bem manipulada no curso primário e secundário, em vez de ensinar aquela bobageira que ensina. Para a criança chegar aqui na bola e resolver alguns problemas de maneira um pouco mais inteligente, mais independente. Ele teria manuseado conceitos que levam a uma abstração muito interessante. Por exemplo, se eu, para o último, vendi a quinta parte dos peixinhos que tinha, mais 1 quilo, e sobraram 11, em termos de quinto, esses 11 peixinhos equivalem a 55 quilos. Concordo? 55 dividido por 5 ainda dá 11, certo? 55 quilos. Ah, vi ali, tem um negócio para escrever, daqui a pouco eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Depois eu paro, prometo. Então, 55 quilos. Mas eu dei 1 quilo a mais. Se eu não tivesse dado, sobraria o quê? 56 quilos. Quer dizer, 56 quilos de peixinho, o que é isso? Ora, como eu vendi para ele 1 quinto, 56 quintos corresponde a 4 quintos da coleção. Então, se eu dividir por 4, eu acho 1 quinto da coleção. 56 dividido por 4, dá 1, 16, dá 14, certo? E então, certamente, 14 quintos é a quinta parte da coleção. A coleção toda, quando cheguei aqui, tinha 14 peixinhos. Vamos ver se funciona. 14 peixinhos. A quinta parte é 14 quintos. Mais 1 quinto, 15 quintos. 15 quintos são 3. Vendi 3 para ele. Sobraram 11 para mim. Então já vi que eu vim com 14 daqui, vendi 3 para ele e os 11 outros levei para casa. Certo? Esses 14 eu vi daqui. Mas para ele eu dei a quarta parte de um peixinho de lambuja, não dei? Então, em termos de quartos, 14 são 56 quartos. Mas eu dei 1 a mais, então eu teria 57 quartos. Certo? Mas 57 quartos corresponde a 3 quartos da quantidade que eu cheguei aqui. Porque eu vendi 1 quarto antes de dar a quarta parte do peixe. Certo? Então, 57 dividido por 3 dá 19 quartos. Como isso é a quarta parte da coleção, eu tenho 19 peixinhos. Vamos ver se funciona. 19 dividido por 5 dá 19 quintos. Mais 1 quinto, 20 quintos. Eu vendi para ele 20 quintos, que são 4. Né? Então, 20 quintos são 5. Né? 20 quartos, eu falei quintos. Desculpa, 20 quartos, desculpa. Né? 20 quartos. Se fosse aula na praia, um cara não Bom, 20 quartos. Então eu vendi 5 peixinhos. De fato, eu tinha 19, vendi 5, sobraram 14, vendi 3, sobraram 11. E daí, pelo mesmo raciocínio aqui por 3, vai dar 59, 61. Tá claro? É esse o problema. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: brincar com esses problemas é uma coisa interessante. Tem alguém de ciência da computação aqui? Não importa. Já ouviram falar de um cara chamado Ramanujan? Também não conhece. Esse cara era um indiano que tinha um raciocínio matemático brilhante, mas nunca foi em escola. E um dia ele pegou tudo que ele tinha desenvolvido de matemática e mandou um dos maiores matemáticos ingleses. Eu estou aqui dando traço da bola, não é? No começo do século XX. E esse cara viu